Se você curte cinema baseado em histórias reais, pode ser que tenha assistido ao filme Air, a história por trás do logo, no qual o ator Ben Affleck, que também dirige o filme, interpreta Phil Knight, fundador da Nike, que levou a empresa conhecida apenas por seu tênis de corrida a ser a marca de vestuário mais valiosa do mundo. O longa, que também tem Viola Davis, Matt Damon e Jason Bateman no elenco, retrata um momento em que a Nike ficava atrás das concorrentes Adidas e Converse no mercado de tênis da NBA, com apenas 17% do market share. No entanto, o jogo virou quando a Nike fechou uma parceria arriscada na época, em níveis financeiros, com o promissor jogador de basquete Michael Jordan, então no início de sua carreira, o que rendeu para a empresa os icônicos tênis da linha Air Jordan. Hoje, vamos conhecer a história de Phil Knight, cofundador da empresa Nike, ícone mundial de material esportivo. Tudo começou com a Blue Ribbon Sport em 1964. Na ocasião, Phil Knight havia acabado de sair da Universidade de Oregon, onde fez parte de uma equipe de atletismo e, por causa disso, Phil era próximo de Bill Bowerman, treinador da modalidade que praticava. Bill Bowerman, devido ao seu interesse no crescimento técnico de seus atletas, não media esforços em termos de inovação e criatividade. Um de seus principais esforços, por exemplo, estava na otimização dos calçados de corrida, com a ajuda de um sapateiro local. Um dos primeiros modelos desenvolvidos por ele, inclusive, foi testado por Phil Knight. Assim, esse primeiro calçado seria o primeiro passo para a história da Nike. A princípio, era só um teste, mas tudo deu tão certo que o companheiro da equipe de Phil, chamado Otis Davis, ganhou uma medalha de ouro nos 400 metros das Olimpíadas de 1960 com a ajuda daqueles sapatos planejados. O sonho original de Phil Knight era ser um atleta mundialmente famoso, mas como não deu certo, ele começou a focar nos estudos sobre o mercado esportivo e produtos relacionados. Após a graduação em Oregon, Phil foi fazer um MBA em Stanford, mas não deixou a antiga paixão de lado, não. Isso porque ele ainda estudava a produção de tênis de corrida e sabia que o Japão crescia e se tornava um poderoso centro para o mercado esportivo de calçados. Insatisfeito com os tênis do mercado na época e recém-saído da faculdade, Phil pegou emprestados $50 de seu pai com a missão de importar tênis de corrida de alta qualidade e baixo custo do Japão. Dessa maneira, decidiu viajar até o país em 1962, onde conseguiu firmar um acordo de importação de calçados da marca Tiger. Tudo começou em um porta-malas, onde Phil levava os tênis que importava do Japão para vender de porta em porta. Vendendo os sapatos do porta-malas de seu carro, em 1963, Phil Knight arrecadou $8.000 naquele primeiro ano. A parceria foi suficiente para trazer Bowerman para o empreendimento, visto que o treinador também não estava satisfeito com os modelos alemães que, até então, dominavam o mercado. Da parceria, surgiu a Blue Ribbon Sport, em 25 de janeiro de 1964. Phil Knight teve uma trajetória profissional intimamente relacionada aos esportes. O empresário se formou em jornalismo pela Universidade de Oregon, onde trabalhou como repórter esportivo do jornal universitário Oregon Daily Emerald. Nessa época, Phil sonhava em ser um atleta mundialmente reconhecido. Na época da universidade, ele também foi corredor de meia distância, no time de atletismo coordenado pelo treinador Bill Bowerman. Como mencionado, Bill Bowerman gostava do ramo dos calçados de corrida e, portanto, aprendeu técnicas de sapataria com um profissional local para aprimorar os seus próprios tênis. Dessa forma, o técnico também fazia alguns reparos nos acessórios de seus atletas. E apesar da dedicação do corredor Phil Knight, ele não conseguia se destacar no esporte universitário. Desse modo, ele acabou buscando outros meios para ter sucesso no segmento em que gostava de atuar. Após concluir os estudos, Knight serviu ao Exército dos Estados Unidos por aproximadamente um ano, além de ter permanecido na reserva por alguns anos seguintes. Phil também fez o MBA na Stanford Graduate School of Business, além de ter realizado outros cursos na área de negócios. Desse modo, ele aprimorou seus conhecimentos sobre mercado e empreendedorismo. Ele então partiu para uma viagem de formatura que incluiu uma parada em Kobe, no Japão,
onde descobriu os tênis de corrida da marca Tiger, fabricados pela Onitsuka Company, em Kobe. Ele ficou muito impressionado com a qualidade dos sapatos e seu baixo custo, e conseguiu marcar uma reunião entre ele e o senhor Onitsuka. Foi assim que ele garantiu os direitos de distribuição do Tiger no oeste dos Estados Unidos. O espírito empreendedor de Knight o levou a trazer alguns pares para os Estados Unidos para comercializá-los e copiá-los imediatamente. Inicialmente, ele se tornou um representante da marca japonesa Onitsuka Tiger, porém, pouco a pouco, se reinventou e criou a sua própria marca. Philip Hampson Knight nasceu em 24 de fevereiro de 1938 em Portland, cidade localizada no estado de Oregon, no noroeste dos Estados Unidos. Em 1963, Phil Knight se casou com Penelope Parks, conhecida como Penny Parks, e eles tiveram 3 filhos, Matthew, Travis e Christina. O casal se conheceu quando ele trabalhava na Portland State University. Em 2004, infelizmente, o filho deles, Matthew, faleceu enquanto mergulhava em El Salvador, devido a um defeito cardíaco congênito não detectado. Phil e sua esposa Penelope atualmente moram no estado de Oregon, na cidade de Beaverton. O casal há muito tempo contribui e apoia o Fundo Esportivo da Universidade de Oregon e foram homenageados várias vezes pela escola. A escola até deu à biblioteca o nome de sua mãe e o nome de seu pai na Faculdade de Direito, e batizaram em 2011 um dos centros esportivos da escola com o nome Matthew Knight Arena, em homenagem ao filho do casal. Por causa de todas as contribuições que Phil Knight deu aos esportes, ele foi nomeado no Oregon Sports Hall of Fame, organização esportiva que hoje também mantém um museu dedicado ao seu legado no estado de Oregon, nos Estados Unidos. Phil Knight começou a Nike quando desenvolveu um interesse em estudar tênis de corrida. Ele começou a pesquisar como eles eram feitos e comercializados da mesma forma na década de 1950. Seu interesse o levou a escrever um artigo intitulado "Os calçados esportivos japoneses podem fazer com os calçados esportivos alemães o que as câmeras japonesas fizeram com as câmeras alemães?" Sua menção aos calçados alemães deveu-se ao fato de, na época, sapatos alemães das marcas Adidas e Puma terem a participação controladora do mercado de calçados esportivos dos Estados Unidos. Já o paralelo com as câmeras fotográficas japonesas se deu pelo fato das câmeras da marca Nikon e Canon dominarem o mercado internacional e norte-americano após o lançamento dessas máquinas. Portanto, muitos reconhecem o perfil empreendedor e visionário de Phil Knight, que percebeu a partir deste artigo e de suas pesquisas e estudos em administração e empreendedorismo o potencial do mercado do Japão. Enquanto esperava que as primeiras amostras do Tiger fossem enviadas para Portland, um processo que demorou mais de um ano, ele conseguiu um emprego como contador público certificado na Coopers e Lybrand, e posteriormente na Price Waterhouse. Ele também lecionou como professor de contabilidade na Portland State University. Depois de receber os tênis de corrida Tiger, ele enviou amostras para Bill Bowerman, seu antigo treinador de atletismo na Universidade de Oregon. Assim, Bowerman encomendou alguns sapatos da empresa japonesa e, junto de Phil Knight, iniciaram uma parceria de negócios. Assim, em 25 de janeiro de 1964, foi fundada a Blue Ribbon Sports, empresa que mais tarde se tornaria a Nike. Como o próprio Phil Knight chegou a dizer, a Nike veio da pista de corrida em Hayward Field, em Oregon, e da sala de aula da Escola de Negócios de Stanford. Autodenominado como um corredor médio de meia distância na equipe de atletismo, Phil observou seu treinador de atletismo na Universidade de Oregon, Bill Bowerman, mexer com os tênis de corrida dos atletas e o impacto imediato que isso causava em seu desempenho. Já em seu artigo que escreveu em Stanford, Phil delineou um plano para quebrar o domínio que a Adidas tinha no mercado de tênis de corrida. Sua ideia era que os tênis deveriam ser fabricados no Japão em vez da Alemanha, devido à mão de obra mais barata do país oriental. Sua estratégia era importar os tênis japoneses,
e revendê-los a preços mais altos nos Estados Unidos, lucrando com a margem. Ele convenceu o grupo de empresários japoneses a exportar seus populares tênis Tiger para os Estados Unidos, garantindo os direitos de distribuição para o oeste do país. Bowerman, ex-técnico de atletismo, ao tornar-se parceiro de Phil Knight, colaborou com as ideias de design de produtos e, com $500 de cada um, lançou oficialmente a Blue Ribbon Sports em 25 de janeiro de 64. Assim, o disruptivo Phil começou então a vender os sapatos japoneses Tiger de seu carro em várias competições de pista no noroeste do Pacífico, até que em 1969, com arrecadação suficiente com essas vendas, ele pôde considerar deixar seu emprego de contador para trabalhar em tempo integral na Blue Ribbon Sports. A dupla de sócios, no início da Blue Ribbon, comprou 200 pares de Tigers até que Phil, percebendo que havia grande demanda pelos seus produtos, encomendou mais tênis do Japão. Assim, chegou um momento em que teve que contratar mais pessoas para atender à crescente demanda. Mas nem sempre os negócios foram fáceis. As remessas do Japão raramente chegavam no prazo. E o jovem empreendedor frequentemente enfrentava grandes problemas de financiamento com bancos, que relutavam em fornecer os empréstimos necessários. Quando começaram os problemas com a empresa japonesa sobre o acordo de exclusividade, Phil decidiu que era hora da Blue Ribbon começar a projetar seus próprios sapatos. A empresa estava praticamente começando de novo. E, portanto, o visionário teve que encontrar novas fábricas para produzir seus calçados e até criar um novo nome para a empresa. A empresa foi renomeada para Nike em homenagem à deusa alada grega da vitória, por sugestão de seu primeiro funcionário, Jeff Johnson. A escolha do novo nome foi inspirada na deusa grega de mesmo nome, que representa a força, a velocidade e a vitória. Sua imagem é a de uma mulher alada, que está ao lado dos atletas e guerreiros para garantir o resultado positivo deles. A logomarca da Nike, reconhecida mundialmente, foi desenhada por Caroline Davidson e comprada pelos empresários por apenas $35. O símbolo, The Swoosh, como é reconhecido o ícone da logomarca, teve como proposta representar a velocidade e as asas da deusa homenageada, demonstrando o ímpeto de chegar ao topo. Apesar de receber apenas $35 em comissão, mais tarde, a criadora da logo recebeu uma quantidade não revelada de ações da Nike pela identidade visual da marca de milhões de sua autoria. Nas 4 décadas seguintes, Phil transformou a Nike de uma pequena empresa iniciante de calçados para uma das maiores e mais famosas marcas de todos os tempos. Em novembro de 2004, ele renunciou ao cargo de CEO da Nike, mas permaneceu na empresa como presidente do conselho. A Nike, fundada por Bill Bowerman e Phil Knight, tem sede na cidade de Beaverton, no estado de Oregon, nos Estados Unidos, onde Phil reside. De acordo com o histórico da marca, a empresa recebeu primeiramente em 1964 o nome de Blue Ribbon Sport, porém em 71 foi renomeada para Nike, Inc. Atualmente, a empresa é responsável pelo design, marketing, fabricação e venda de calçados, roupas, acessórios e equipamentos esportivos, destacando-se como uma das companhias mais valiosas do setor. A expansão da Nike teve início em 1978, quando a companhia começou suas operações na América do Sul e na Europa. E neste mesmo ano, a empresa desenvolveu seu departamento de futebol, investindo em marketing esportivo com diversos atletas, até que em 1980, a Nike criou seu primeiro laboratório de pesquisa, um segmento da empresa responsável por análises e testes de ergonomia e biomecânica para o desenvolvimento de novos produtos. Além disso, para o seu crescimento e diversificação na linha de produtos, vale destacar que a Nike também fez importantes aquisições, como Cole Haan, Converse Inc., Canstar Sport Inc. e Umbro, que são algumas das empresas adquiridas ao longo do tempo. No Brasil, a companhia chegou em 1988 com o consagrado slogan Just Do It, considerada uma das mais bem-sucedidas campanhas publicitárias da história. A frase pode ser traduzida como apenas faça e tem a autoria de Dan Whedon. Porém, só em 2008
foi inaugurada a primeira loja própria da Nike no nosso território. A empresa também iniciou a produção de roupas esportivas, ampliando ainda mais o seu portfólio. A marca cresceu e estabeleceu parcerias com celebridades especialmente ligadas aos esportes, o que ajudou a tornar a empresa mais forte com o público. Um dos principais sucessos da Nike foi a linha Air Jordan, feita com o ex-jogador de basquete Michael Jordan, tema, inclusive, do longa-metragem Air, a história por trás do logo, protagonizado e dirigido por Ben Affleck. Em 1980, a Nike Inc. abriu seu capital na Bolsa de Valores. O patrimônio de Phil Knight em ações na estreia da companhia eram de 178 milhões de dólares. A empresa seguiu investindo no próprio crescimento, ampliando a sua cartela de produtos e fazendo aquisições de novas marcas. Em 2016, a Nike foi considerada a marca de roupa mais valiosa do mundo, de acordo com o ranking Brands da consultoria Millward Brown. E naquele ano, ela estava avaliada em mais de 37 bilhões de dólares. Em 2016, com 78 anos, Phil Knight anunciou a sua aposentadoria. Naquele ano, ele deixou o cargo de presidente do Conselho de Administração da Nike após 52 anos de dedicação para construir um império. No mesmo ano, o fundador da Nike lançou o seu livro autobiográfico intitulado A Marca da Vitória. Na obra, ele conta a sua história como mochileiro, além das dificuldades e inspirações de sua trajetória nos empreendimentos. O bilionário conta em detalhes sobre os riscos, golpes de sorte e estratégias como empreendedor. A obra se tornou sucesso de vendas e chegou a entrar para a lista de livros favoritos do ano de 2016 por Bill Gates. Além do longa-metragem estrelado por Ben Affleck, existem outros filmes que podem ser conferidos pelos interessados na história de grandes marcas como a Nike e pelo público esportivo, bem como novos empreendedores em busca de inovações e referências. O documentário Phil Knight, O Homem que Conduz o Mundo, mostra a evolução da empresa e a busca constante pela alta performance e conforto de seus produtos. Neste documentário, é possível entender como a Nike demonstra que a essência de seu negócio está em todo o seu time, ao considerar seus próprios colaboradores como verdadeiros entusiastas dos esportes. A Nike certamente foi a maior conquista de Phil Knight. No entanto, o bilionário também investiu em outros empreendimentos. Entre eles, cabe destacar a compra de 15% das ações do Will Vinton Studios, em 1998. Depois, o executivo adquiriu a empresa que enfrentava problemas financeiros. Um dos fatores que levaram Knight a adquirir o negócio foi o trabalho de seu filho, Travis Knight, como cineasta e animador. A família mudou o nome de Will Vinton Studios para Laika Entertainment. Fundada em 2005, a história da Laika começa na década de 1990 com as produções em stop motion de Will Vinton, responsável pelo Will Vinton Studios. Conhecido por trabalhar com efeitos especiais em stop motion em grandes produções como O Mundo Fantástico de Oz e Moonwalker, Vinton sempre teve vontade de produzir seus próprios longas-metragens, mas precisava de investidores injetando dinheiro para que os negócios fossem para frente. E é aí que entra a figura importante de Phil Knight, pai de Travis Knight, um dos animadores do estúdio de stop motion. Phil começou a investir no estúdio em 1998, mas após ver a produtora com diversos problemas financeiros, resolveu adquirir em 2002 e dar início ao seu próprio estúdio. O nome não poderia ser mais inteligente, Laika, em homenagem à cadela russa que foi lançada no espaço, virando um dos primeiros animais a conquistar a imensidão do cosmos. E nascia assim um dos estúdios mais respeitados de Hollywood quando o assunto são as animações. Phil Knight sabia que teria um longo caminho a trilhar e começou com a Laika House, uma produtora comercial que seria especializada em videoclipes comerciais e produções terceirizadas. Através deles, o estúdio chegou a trabalhar em filmes famosos como A Noiva Cadáver, de Tim Burton, bem como a série de TV Slacker Cats. Em alguns casos, eles até se envolveram com produções live action, como O Rei da Califórnia. Atualmente, a companhia de animação stop motion é especializada em longas metragens, mas também produz conteúdo comercial multimídia e curtas. Inclusive,
Ela é responsável por sucessos como Coraline, Paranorman, The Box Trolls e Kubo and the Two Strings. Obrigado por ficar até aqui o final do vídeo comigo e eu espero vocês na próxima.